Fala, prof! Fala, seu João! Mais uma semana aqui, a gente tá aqui. Firmes na missão, firmes na missão. Prof, eu tenho que desabafar uma coisa. Tava com a minha viagem pronta pra Disney. Pronta, tava assim, ó, pá! Mas aí o dólar fez, né? E aí, como é que Mas faz você agora? tinha comprado passagem já? Ainda não, tava assim, eu tava planejando assim, fazer férias, tá chegando, tirar férias pra Disney. O dólar caiu, aí o dólar resolveu fazer assim, opa, voltei. E aí, professor? E aí? Então, primeira coisa. Pôs na cabeça que quer ir para Disney, já fecha negócio. O dólar não dá para prever. A gente costuma dizer, entre nós economistas, que o dólar ele veio até a Terra para nos ensinar humildade. Porque basicamente o que explica o comportamento com o dólar é fluxo. Então vamos entender um pouquinho como é que é o dólar. Nós estamos falando de troca entre moedas. Então toda a cotação é justamente o quê? Reais por dólar. Então quando você troca de moeda, em teoria, você não está fazendo um investimento. Quando você decide dolarizar a sua carteira, em qualquer investimento que for, você está na prática acreditando que a inflação na América do Norte, que é a detentora do dólar, né, nos Estados Unidos, vai ser menor do que no Brasil. Então, se a inflação lá é menor do que aqui, o brasileiro fica pobre mais rápido que o americano, então o real se desvaloriza. Então, a lógica, João, é essa. Assim, o que faz o comportamento de longo prazo da moeda é um negócio que, tecnicamente, a gente chama de diferencial de inflação. Mas isso é aquela trajetória de longo prazo da moeda. Historicamente, o real se desvalorizou porque a inflação no Brasil correu mais do que lá. Hoje, está meio... Todas as inflações no mundo estão brigando. Então, uma tese que eu advogo, que a gente está num momento onde inflação tem que nos preocupar como investidores. Então, foi nesse momento que muitos investidores começaram a fazer conta, espera um pouquinho, se eu tomar dinheiro emprestado no Japão e aplicar no Brasil, se as inflações estão meio todas dilatadas, eu consigo ganhar um diferencial de taxa de juros gigantesco, porque o Brasil já subiu a taxa de juros, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, está começando a subir para valer só agora. Esse tipo de raciocínio fez com que o dólar caísse bastante nas últimas semanas. Então, o que explicou? Tem vários especialistas explicando várias coisas, mas basicamente entrou muito dólar. Dentro desse fluxo positivo, muito é explicado por esse tipo de operação que chama carry trading. Ou seja, eu pego o dinheiro emprestado numa economia de juros baixo e aloco na renda fixa de uma economia de juros alto e travo o câmbio para não ter nenhuma surpresa. Nos últimos instantes, nas últimas semanas, vai dependendo do momento que você vai ter nesse vídeo, houve uma reversão nesse quadro. Foi o momento em que João se frustrou. O mercado, mais uma vez, começou a se preocupar muito com a inflação americana e com a necessidade do Fed aumentar juros e, por conseguinte, risco de recessão no médio prazo. Com a expectativa de aumento dos juros, alguns capitais começaram a realizar lucro aqui no Brasil e voltar para as economias maduras. Então, esse momento de choque e de estresse por causa do Fed fez que rapidamente o gráfico do dólar ele virasse e subisse rapidamente. No momento que eu estava gravando esse vídeo, já estava acima de R$5, depois de ter batido próximo de R$ 4,65, R$ 4,70. Então, João, para você ter que entender que às vezes o fluxo muda muito rápido. Isso depende dos interesses dos investidores, tanto no Brasil quanto em outros países. Então, quando você se planeja fazer uma viagem e você, por algum motivo, pega uma reversão de fluxo dessa, você acaba se frustrando. É uma coisa que não vale a pena especular. Então, se você quer viajar, se o dólar está bom naquele momento, fecha a operação. Se já está cabendo no seu bolso, vai para cima. Minha humilde opinião, para evitar exatamente o que aconteceu com você. Falando sobre investimento. Professor, como é que eu faço para aproveitar uma alta ou uma queda do dólar? Normalmente os especuladores fazem isso usando o mercado futuro de dólar, o mini índice. Então tem toda uma técnica para você operar dólar futuro e ganhar com a variação da moeda. É importante para se adentrar nesse meio saber que é um tipo de operação de alto risco e que você tem que conhecer os aspectos relacionados aos mercados futuros.
Agora, se você está vendo, que também não é muito o caso nesse momento, agora se você está olhando, por exemplo, que a Bolsa dos Estados Unidos vai bem, obrigado, e você acha que o dólar também vai se valorizar, aí você pode comprar um ETF, o IVVB11, que basicamente é o quê? Você comprando no Brasil, em reais, a carteira do SP500. Então, como a carteira é dolarizada, se o dólar sobe, o ETF sobe junto. É uma forma fácil, muito mais tranquila de você especular na moeda americana. Mas aí no caso do ETF, você tem que lembrar que o resultado final dessa operação é uma combinação da própria oscilação do SP500 mais a oscilação do dólar. Então, às vezes, eles se neutralizam, né, João? Às vezes, por exemplo, o dólar sobe, mas a bolsa cai, não vai resolver o problema. Mas dito isso, não, eu acho que a bolsa americana vai subir. Eu quero também pegar a alta do dólar. Um ETF dolarizado pode cumprir bem essa tarefa. Então, no especulativo extremo, recomendo o estudo dos contratos derivativos mini dólar e numa visão mais de investidor, de dolarizar a carteira, lembrar, por exemplo, dos ETFs e também das BDRs. A diferença entre os ETFs e as BDRs é que os ETFs são carteiras diversificadas. Então você corre só o risco macroeconômico. Agora, se você concentra numa ação da Apple, por exemplo, aí você também corre o risco da Apple. Dito isso, lembre-se, economista não sabe nunca para onde o dólar vai. Ele vai olhar sempre a tendência gráfica e também vai especular sobre isso. Então você tem que tomar as suas decisões sendo humilde e acreditando que só Deus sabe para onde o dólar vai. E como a gente viu muito recentemente, ele pode muito rápido virar de tendência. Legal? João, espero ter ajudado, também ajudado a nós aqui, presentes na missão aqui do canal do Trademap. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever se não é inscrito ou inscrita, também compartilhar com a galera esse conteúdo aqui do Prof, aqui Descomplicando com o Prof. Giacomo, que é o seu ponto de encontro com a visão raiz dos investimentos. Legal? Muito importante também, né? Aqui no Trademap nós temos o curso de análise fundamentalista clássica, gratuito, disponível para todos os usuários. O link está disponível aqui na bio. Você consegue iniciar os seus estudos imediatamente. Também fica essa dica para você. Aquele abraço.